Cláudio Moura Castro está conosco aqui nos estúdios da Rádio Cultura e eu resumidamente apresento uma biografia do professor, dizendo que ele é carioca, nasceu em 1938, por favor, o senhor me corrija se tiver algum dado aqui de forma errada. Cláudio Moura Castro é formado em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais e, embora entre seus muitos títulos acumule o de PhD em Economia pela Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos, encontrou na educação seu maior interesse. Atualmente, com a autoridade de quem se dedicou por 30 anos ao assunto, o professor era uma das contundentes vozes que se levanta contra as políticas públicas brasileiras na área e que tem repassado aos governos, a seu ver, sem mudanças desde o final da ditadura militar. E eu sou fã de carteirinha e já disse isso aqui por dezenas de vezes no programa Contraponto da Cultura, porque eu adoro os artigos do professor. Eu que tive, não com essa desenvoltura, não com esse reconhecimento, mas eu já tive o prazer de estar em sala de aula na condição de professor também, e a educação é um dos assuntos que me chama muito a atenção. Professor, muito bom dia, muito obrigado pela participação do senhor. Eu sei que o senhor tem uma agenda extremamente larga e de uma grande importância nesse congresso que o senhor vem a Foz do Iguaçu, onde junto com o ministro da Educação, Mercadante, se discute questões relacionadas ao ensino de terceiro grau nas faculdades particulares brasileiras, e o senhor é um dos palestrantes. Mas o senhor gentilmente atendeu o pedido da Rádio Cultura e conosco está nesse momento, e a quem eu agradeço, olha, de forma sensibilizada a sua presença. Bom dia, professor. Bom dia, não tem que agradecer. Afinal de contas, essa é a minha vida. Eu só pediria para o senhor, ao falar um pouco mais próximo do microfone. Professor, eu tenho olhado o seguinte: nos últimos tempos se travou uma discussão que, como diz o senhor, não é esse o termo, mas é meio que superficial a discussão em relação à educação. E ora governos alardeia isso, ora governo alardeia aquilo, em algum rincão você tem um ganho com a educação, mas no geral, o Brasil tem empregado dinheiro, tem se esforçado bastante, mas se comparado em níveis mundiais, nós estamos ali naquele 70, naquele 80 colocado, e faz décadas que nós estamos por aí. E não se nega que, não sei se suficientemente, não quero entrar podemos até entrar, mas desconheço essa particularidade, que se a receita que se emprega, se o dinheiro que se emprega na educação no Brasil seria suficiente, seria insuficiente. Mas o fato é que todas essas tentativas e toda a propaganda institucional do governo, quando a gente se depara com os índices mundiais, o Brasil não tem avançado muito. O que o senhor diz? Vamos reclamar com o tataravô. Esse é que é o grande culpado. Quer dizer, quando a gente olha a educação do Brasil, ela se atrasou 4 séculos e meio com relação ao resto da Europa. Veja o seguinte: em 1550, portanto, pouquinho antes de Gutenberg, nos países mais avançados da Europa, 30% da população sabia ler. Quando o Brasil chegou nesse nível? Em 1930. Então, o maior problema da educação brasileira não é o que nós estamos deixando de fazer ou o que nós estamos fazendo errado. É o que nós não fizemos até o fim da Segunda Guerra Mundial. Esse foi o período de atraso do Brasil. Agora, nós estamos tentando recuperar o tempo perdido, e toda vez que você corre, você se arrisca a tropeçar e tropeça mesmo. Então, o que nós temos? É uma velocidade de cruzeiro boa, em algumas vezes, em alguns casos, muito boa, mas muito atrito, muito tropeção, muito arranhão por aí, trupica, levanta, 2 para frente, 1 para trás e assim por diante. Quer dizer, então nós estamos num processo de recuperar o tempo perdido. Nós, até muito recentemente, estão falando de poucas décadas, estávamos atrás dos países mais atrasados da América Latina em matéria de educação. E quando a gente considera os brasileiros com mais de 40 anos, eles estão atrás de Bolívia, de Paraguai, de Peru e por aí afora.
Agora é que nós estamos avançando. Por exemplo, no caso do PISA, que mede a qualidade, o Brasil praticamente empatou com a Argentina. É muito mais vergonha da Argentina do que mérito do Brasil. O Brasil está avançando, apesar de que está avançando razoavelmente bem. Agora, veja só, as coisas só vão andar certo se pessoas como eu, como você, etc., não ficarmos reclamando o tempo todo, porque é o reclamar que faz as coisas acontecerem. Nós não temos uma tradição de educação, nós não temos um governo como o francês que faz educação de qualidade há 2 séculos, e que a coisa anda sozinha e que você tem um alto grau de profissionalismo. Nós temos que vender a ideia da educação para a sociedade brasileira. Nós temos que vender a ideia de que as coisas estão mal feitas e que tem que melhorar. Então, são 2 prismas diferentes. Quando a gente olha de longe, de binóculo, o panorama geral, nos últimos 10, 20, 30 anos, nós estamos indo muito bem. Quando a gente aterriza e começa a olhar as coisas no detalhe, aí a gente começa a ver o problema, aí a gente começa a ver a burrice, aí a gente começa a ver o vício, começa a ver a inação, começa a ver a cabeça dura. Então, esse é o problema. Quer dizer, de um plano mais distante, nós não estamos tão mal, não. Quer dizer, nós estamos conseguindo conquistar espaços. O Brasil foi um dos 2 países que mais avançou no PISA, que é o exame internacional, que hoje é o balizamento de qualidade da educação. O que mais avançou. Professor, agora, para terminar, avançou assim, quer dizer, estava em último, agora deu um salto muito grande e não está mais em último, já está, mas está muito ruim. 11h55, nós estamos conversando com o professor Cláudio de Moura Castro, falando sobre educação. Professor, na revista que o senhor escreve, na última edição, no Nucrato, que também discute, tem um certo reconhecimento, ele fala de uma coisa chamada demagogias, o eduquês das escolas e tal. Pegando o ensino fundamental, a pedagogia, a didática. Por quê? Por que eu quero fazer essa pergunta? Há quem diga, e a gente tem verificado isso, que essa metodologia, ou essa didática e essa pedagogia no todo, levam crianças à 4ª série, à 5ª série do ensino fundamental, sem saber ler, na realidade, sem saber dizer o que leu, não sabe escrever um bilhete para a mãe pedindo um presentinho de Natal. Nós temos muita interferência. O que é? Porque nós não temos o modelo correto. O que é, professor? Primeiro, é que nós não perdemos o modelo, nós nunca tivemos esse modelo. Nós herdamos a educação de Portugal, que sempre foi muito fraquinha. Então, nós incorporamos isso do fim da linha de Portugal. E então, essas coisas, esses conceitos têm que ser construídos. O Nuno Crato, eu li um bom pedaço do livro dele e gostei muito. Eu acho que o que ele diz na entrevista da Veja, ele tem toda a razão. Talvez até ele fosse mais incisivo se conhecesse o Brasil. Porque o que aconteceu? Constrói-se um discurso pedagógico de conversa. E um discurso onde as pessoas se protegem dizendo que é tudo subjetivo, interpreto do jeito que eu quero, é tudo frouxo, tudo fluo. Agora, o que acontece? Hoje nós temos medida, nós sabemos medir. E a medida é muito simples, não tem metafísica. O objetivo principal da escola é ensinar a ler, escrever e fazer conta, e usar número. Isso é muito fácil medir. Isso mede o PISA, isso mede o Prova Brasil, isso mede o Enem. Então, começamos daí. Depois, tivemos um acidente de percurso, que eu acho que o ministro Fernando Haddad foi iludido por um grupo de educadores dessa linha, que convenceram o governo de acabar com os cursos de formar professor. E passaram os alunos que queriam ser professor para os cursos chamados de pedagogia, que não são cursos concebidos para preparar o professor de sala de aula. São concebidos para formar os grandes pensadores da educação, como se isso fosse possível, com essa clientela tão ampla. Então, resultado, o professor não aprende. O que ele vai ensinar?
Como é que você pode ensinar um troço que você não sabe? E não aprende como se maneja uma sala de aula. Então, existem técnicas, existem maneiras, existem estilos de tratar uma sala de aula. Saíram 2 livros americanos muito importantes, um deles de um autor chamado Lemov, que ele passou 10 anos filmando professores bem-sucedidos, muito bem-sucedidos. E aí ele disse, tem 49 coisas que o professor pode fazer na sala de aula para o aluno aprender mais. Vamos aprender essas coisas? O outro livro, de um sujeito chamado Marzano, ele pegou todas as pesquisas com um grupo de controle, arrumadinho, etc, 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 e perguntou o que é que o professor pode fazer que faz com que ele avance mais o desenvolvimento do aluno, ou seja, que dê mais certo na sala de aula. E aí ele escreveu um livro chamado o título não é esse, mas basicamente é 9 coisas que o professor pode fazer para o aluno aprender mais. Nos Estados Unidos já vendeu mais de 1 milhão. Então, isso, o professor que sai de uma escola dessa de pedagogia nunca ouviu falar. Como é que pode? Se tivesse um outro melhor do que esses 2 que eu citei, vá lá. Mas não tem. Eles não aprendem isso e eles acham que não é importante aprender isso. Então, esse é um dos grandes erros, um dos erros mais clamorosos que nós temos hoje. O ministro Haddad foi iludido. Ele mesmo, numa conversa pessoal, praticamente reconheceu que tinha sido iludido pelas professoras. Ele tinha acabado de entrar no Ministério, não sabia nada desse assunto, e acabaram-se os cursos que formavam professores e puseram os alunos todos que vão ser professores num curso que não é para formar professor. Professor Cláudio, é claro que a gente também tem que falar, eu tenho 56 anos de idade, e a maioria dos meus colegas de sala de aula, ao tempo de primeira série, segunda, terceira, na época do primário, era de bairro pobre, alunos descalços, enfim, uma classe de pessoas, em sua maioria, economicamente pobre. Mas eu me lembro que existia na sala de aula, eu não estou querendo fazer comparativo da capacidade, digamos, de conhecimento dos professores, mas tinha uma coisa chamada princípio da autoridade do professor, por exemplo, né? A exigência do 2 mais 2 são 4, e você tinha que saber isso, e saber explicar ali na lousa o que significava isso. Alguma coisa de história, datas comemorativas, pelo menos, quem descobriu o Brasil, não sei o que, fatos. Mas um pouco de português, um pouco de matemática, eu me lembro perfeitamente que as melhores lições que eu tive, longe de ser um matemático, mas um pouco que eu sei de raiz quadrada e tal, foram lá naqueles tempos que eu aprendi, né? Hoje o que a gente vê uma reclamação, por exemplo, a Rede Globo mostra um programa e diz assim, mais de 50% dos professores foram ameaçados ou quando não agredidos por alunos na rede pública. O que está havendo conosco aí, professor, nisso? Olha, são 2 problemas. Um é o problema simples da qualidade de ensino. Na verdade, quando você e eu, mais eu do que você, estivemos na escola, era da ordem de 50% o número de alunos que frequentavam a escola. Quando entraram os outros 50%, claramente eram os que estavam menos preparados para enfrentar a realidade da escola. Então a escola sofre com isso. O problema se torna muito mais difícil, e não é surpresa. Todos os países, ou quase todos os países que tiveram um grande aumento quantitativo da matrícula, num período inicial pelo menos tiveram uma queda de qualidade. E possivelmente isso aconteceu no Brasil. O outro assunto, o assunto da disciplina. Há um discurso interessantíssimo do presidente Sarkozy, 3 meses depois de tomar posse, em que ele fala sobre 68, a grande explosão em 68 em Paris, em que tiraram paralelepípedo para jogar na polícia, a coisa toda, e que a gente vê até hoje certo rescaldo disso. E ele diz o seguinte, nesse momento houve uma revolta contra a autoridade. Se há governo, sou contra. Não é? A famosa frase do Che. Eu não aceito a autoridade. Então, isso repercutiu na América Latina, na França, na América Latina, de uma forma muito perversa. O professor não se sente mais confortável de exercer a sua autoridade, que é absolutamente necessária. E não há nenhuma escola bem-sucedida que não tenha uma clara linha de autoridade. Há uns anos atrás eu fiz uma pesquisa com os 10 melhores
10 melhores escolas no Enem. Todas privadas pelas contingências que a gente sabe. E nessa pesquisa foram entrevistados alunos. O que deu? Todas as 10 eram escolas com autoridade muito clara, muito bem definida, escolas rígidas, escolas que insistiam em disciplina e que não admitiam nada que não fosse o que estava previsto que tinha que acontecer. Então, essa ideologia anti-autoritarismo, ela minou o conforto que o professor tem que ter de exercer autoridade. E aí o que acontece? Não exerce autoridade, mas aí a coisa vai de mal a pior e tem que exercer. E exerce já na hora errada, criando maior antipatia contra a autoridade, maior desconforto. Então, a perda dessa noção de que alguém tem que controlar o que acontece numa sala de aula, alguém está encarregado de controlar, é fundamental. Foram feitas pesquisas com alunos e os alunos disseram o quê? Olha, o que mais atrapalha o meu aprendizado são os outros fazendo bagunça. Agora, se o professor se sente desconfortável de não deixar fazer aquilo que os coleguinhas acham que está atrapalhando o aprendizado dele, nós estamos mal. Quer dizer, então, essa ideologia anti-autoridade, quer dizer, que é confundir autoridade com autoritarismo, isso faz um mal enorme à educação. A América Latina sofre com isso, a França sofre com isso. Recentemente apareceu um filme muito interessante que mostra o professor com vergonha de exercer autoridade, mas a coisa vai desabando, ele tem que exercer, e na hora que ele exerce, é um exercício infeliz, porque já é tarde demais. Professor, eu vou ler aqui, o senhor me permite, só ler um destaque aqui da entrevista do Nuno Crato, que diz assim: os alunos são diferentes entre si e por isso devem ser tratados de forma diferenciada. A utopia do igualitarismo, essa que muitos na educação defendem, só seria possível num único e não desejável cenário, aquele em que todos são medíocres. Por que eu fiz isso aqui? Nós tivemos em Foz do Iguaçu recebeu a maior nota nacional do IDEB. Isso. E por aqui se discutiu, de forma liviana, eu quero dizer, registrar, de forma liviana, como se tivesse feito uma falcatrua. Mas também teve argumentos honestos, me parece que carregados de ideologia, mas argumentos que foram defendidos é o seguinte: que isso de fazer, por exemplo, a prova, de fazer uma aferição, onde que aluno vai confrontar conhecimento com outro aluno, deixariam em desconforto esses que tiram a menor nota, e isso vai causar um problema. Como resolver essa situação, professor? Primeiro, como é que é o mundo? Como é que é o mundo? Como é que é o jogo de futebol? Competitivo. Como é que é o jogo de futebol? Ninguém ganha? Ninguém perde no jogo. Você já conseguiu fazer um jogo de futebol onde ninguém perde? Não dá, né? Você já conseguiu fazer funcionar uma economia onde você não tem prêmios e não tem punições? Então, por que a escola tem que estar totalmente excluída desse processo de aprendizado para a vida? É claro, nós temos a competição predatória, nós temos a competição desigual, nós temos uma série de manifestações da competição que são ruins. E nós temos a necessidade de cooperação ao mesmo tempo que se compete. Quer dizer, as duas coisas vivem juntas. Hoje, por exemplo, para falar do mundo do negócio, a Samsung processa a Apple e a Samsung produz componentes para a Apple. E daí? Está todo mundo feliz com isso, é assim mesmo. Então, essa história de você não poder fazer com que os alunos se aproximem do mundo real, isso é uma utopia, isso é uma besteira. Depois, nós precisamos saber o que está acontecendo. E o Brasil tem, digamos, de tudo que o Brasil tem em educação, de tudo que ele fez recentemente, o mais brilhante é o sistema de avaliação. O Brasil tem o sistema de avaliação mais amplo do mundo e todo feito com uma grande competência, que vai desde o segundo ano primário até o doutorado, tudo é avaliado, tudo é público. Isso é, talvez, o fator mais positivo
para melhorar a qualidade da educação brasileira. Bom, o senhor tem notícia, claro, o senhor tem conhecimento de Foz do Iguaçu ter tirado a primeira nota. Eu, inclusive, fui visitar a escola nessa minha vinda aqui, fui com o ex-prefeito visitar a escola, visitar a creche, visitar a Unila, etc. Então, eu estou sabendo. Professor, falando em Unila, o senhor tem conhecimento da grade curricular, da dinâmica da Unila ou não? Não posso falar nada. Eu visitei a obra. Olha, eu tenho certeza que se o senhor soubesse também não poderia falar nada, entendeu? Não posso porque eu sou falastrão. Muito bem, são 12h09. Aqui, a conversa é boa, o tempo é curto, né? Moacir, diga lá, o que você tem curiosidade, Débora? Justamente nessa questão, né? O brasileiro tem essa problemática, o senhor está bem falando agora, da questão da avaliação. Então, o IDEB, o Enem e os demais exames que são feitos são de nível mundial nos melhores. Então passa por esse processo que eu acredito que a gente deve debater essa semana aqui. Se há uma questão do IDEB, tem que ser respeitada. E muito se falou aqui que o IDEB não seria a maneira ideal de avaliar o aluno. O IDEB é o mais próximo que existe de uma maneira ideal. O ideal não existe. O ideal é sempre você eliminar todos os defeitos que você vai encontrando pelo meio do caminho. O ideal não existe. Agora, o IDEB está bem próximo. E o IDEB é muito melhor do que qualquer outra coisa que a gente conheça e que seja possível no mundo real. Porque você tem que entender o seguinte: dentro da escola, o professor avalia o seu aluno. Ele pode ter um portfólio, ele pode ter um registro do como é que o aluno, se ele é mais criativo, se ele é mais preguiçoso, se ele tem mais imaginação, se ele é teimoso, tudo isso. Agora, quando você junta isso tudo, o que dá? Nada. Você é totalmente incapaz de dizer se essa sala é melhor do que essa, se essa escola é melhor do que essa. E a gente precisa saber minimamente onde estão as escolas onde os alunos não estão aprendendo. Então, são muitas avaliações, mas aquelas avaliações que são úteis para a política pública, que é diferente da avaliação que é boa para dentro da sala de aula. As avaliações boas para a política pública são necessariamente avaliações quantitativas, que põem números, porque os números você soma, você divide, você tira a média, você manipula e você fica sabendo o que você precisa saber. Você fica sabendo onde é que estão aqueles que estão fazendo bonito para você premiar e onde é que estão aqueles que os alunos não estão aprendendo, você tem que ir lá cuidar dele, tem que botar no CTI. Então, esse tipo de avaliação convive com as outras avaliações mais qualitativas e é o instrumento de política pública. Nós não devemos ter uma avaliação puramente quantitativa dentro da sala de aula, porque o professor conhece os alunos. Ele sabe que aquele aluno tem mais dificuldade, ele tem que atender melhor aquele aluno. Ele sabe que esse aluno é mais sensível, tem que falar com ele com mais cuidado, senão ele dispara a chorar. E isso o professor tem que usar. Agora, quando sai da sala de aula, quando sai da escola e que nós começamos a ter uma perspectiva mais global, aí tem que ter número, porque eu não consigo somar um aluno chorão com um aluno teimoso, com um aluno preguiçoso, isso não dá nada. O que interessa é se, no final das contas, o aluno aprendeu o que tinha que aprender. Se ele aprendeu, vivas para a escola, vamos dar um prêmiozinho. Mesmo que seja um papel, uma festa, uma banda de música. Isso, na verdade, os prêmios emocionais são mais importantes que os prêmios em dinheiro. E o que não está dando conta do recado, vamos botar no CTI. E só para concluir, nesse cenário, essa diferença de regiões está preocupando no Brasil ainda? Norte para sul, sudeste para leste? Na verdade, o que nós tivemos foi uma evolução inesperada. Eu li um livro de um cara que foi procurar o Fawcett em 1932, e ele vai a Mato Grosso e ele diz: aqui é a maior região desconhecida do mundo. Hoje, os estados do Centro-Oeste já passaram amplamente na frente do Nordeste. Ninguém esperava isso. Se você pega Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, dispararam na frente do Nordeste. E o Nordeste, com exceção
do Ceará e um pouquinho Sergipe continua travado. Então, quer dizer, a cena da heterogeneidade e da diversidade, ela mudou de cara. Quer dizer, o que era a região mais deserta do mundo é a revelação. Os estados do sul continuam direitinho, continuam indo bem, crescem modestamente, e os estados e a maioria dos estados do Nordeste e do Norte não cresce, e curiosamente os antigos territórios estão andando mais depressa do que o Nordeste. Quer dizer, é uma cena totalmente diferente do que a gente imaginaria 20 anos atrás. Professor, esse politicamente correto, exacerbado que a gente está observando, e quando cai na educação, a cantiga de roda, tirei um pau no gato, tem que mudar para não atire o pau no gato, porque senão vai dar um iahahá bem grande. Como é que o senhor vê esse politicamente, o senhor que é comunicador também, escritor? Olha, todas as cantigas de roda da Europa são cantigas que foram criadas durante a peste negra. E são as histórias mais horrendas que pode haver. Exatamente. E daí? Isso é um besteirol descomunal. Nós temos que prestar atenção nas coisas importantes. O aluno está aprendendo. Está ouvindo, seu Dante? O aluno está aprendendo, o aluno não está aprendendo, o aluno está sorrindo, o olho do aluno brilha. O resto é frescura. Não vamos perder tempo com isso, tem muito mais coisa para a gente fazer. Nós estamos atrasadíssimos na educação e ficamos perdendo tempo se a Anastácia foi não sei o quê, se o Pedrinho... Se o Saci Pererê tem só uma perna. Hein? Se o Saci Pererê tem só uma perna. Porque não tem Saci branco. Não, o Antônio Lobato pensou num Saci pretinho, e daí o que nós podemos fazer? Eu tenho uma conhecida que apresentou um projeto para o MEC, e o projeto era ilustrado pelo Ziraldo, e tinha um Saci. E o projeto foi recusado. Uma das razões é que o projeto era racista. Não, que absurdo. Mas vamos ter que botar olho azul no Saci, então. Porque senão não... Diga lá, Thiago. Ô professor, o senhor citou aqui diversas vezes sobre o atraso no ensino fundamental, ensino primário. Agora, eu tenho uma curiosidade sobre o ensino superior. Como é que anda a nossa academia? Em que patamar se encontra no ensino desenvolvido, como em outros países, principalmente da Europa? Como é que o senhor tem a visão sobre o ensino acadêmico? Vamos lá. A pós-graduação, que pega digamos assim, o filé mignon de quem forma na universidade, que é bom. Esse filé mignon que forma na universidade é bom. A nossa pós-graduação, do ponto de vista internacional, ela é excelente. Ela dá de 10-0 em todos os países da América Latina. Você tem coisas muito direitinhas, muito arrumadinhas no Chile, mas é um ovinho. Chile é Ribeirão Preto, gente. Não é? Então... É um laboratório. Você tem alguns resíduos, algumas coisas boas na Argentina. Você tem alguns programas muito bons na Colômbia. Você tem algumas coisas muito boas no México. Agora, quando você olha o volume, a nossa pós-graduação, nós produzimos mais da metade da ciência da América Latina. E continuamos crescendo. Então, isso está muito bem. A gente reclama porque tem que reclamar, porque se não reclama, a coisa não melhora. A graduação, se nós considerarmos a nossa graduação da seguinte perspectiva: como é que é o edifício? É bacana. Como é que é o laboratório? É bom. Como é que é a oficina nas áreas técnicas? É muito bom. Como é que são os professores? Tem uma titulação amplamente superior ao de todos os países da América Latina. Então, desse ponto de vista do que ela oferece, seja privada, seja pública, ela é ótima. Sobretudo comparado com os níveis mais baixos ou com o resto da América Latina. Agora, ela recebe uma matéria-prima que vale-me Nossa Senhora. O que o PISA diz? Que o aluno brasileiro, extrapolando, estão fazendo uns exercícios, não é exatamente o que ele diz, mas é o que se pode concluir dele. O aluno brasileiro, ele chega no fim do ensino médio com 4 anos de atraso comparado com o aluno europeu. Então, para muitos alunos, o ensino superior é uma repetência do ensino médio. Eles estão fazendo o ensino médio agora realmente a sério. E aí eles se formam com o nível de ensino médio da Europa. Bom, o que o ensino superior pode fazer é o que ele está fazendo. Então, na ordem geral das coisas, ele é bom. O problema é que ele trabalha com matéria-prima bichada.
tá certo? Quer dizer, se você faz comida com carne ruim, há um tanto que você pode fazer, não é? Você não pode fazer um Chateaubriand com carne de pescoço, tá certo? Então, mas você faz um cozido, cozinha aí 4 horas, 5 horas, aquela carne de pescoço, sai inferior, né? Sai direitinho. Então, o grande problema do ensino superior, na ordem geral das coisas, tomando novamente uma visão ao longe, não é que ele seja ruim, ele é muito bom. Ele pode melhorar, tem muita coisa que ele pode fazer. O grande problema dele é que ele recebe uma matéria-prima ruim. Ruim, quer dizer, 4 anos de atraso. Aí você pega um cara que está no nível de matemática de 8ª série. É isso que ele entendeu. Ele entra numa escola de engenharia e você dá cálculo 1 para ele. O que acontece? Ele leva a bomba. Não é? Leva a bomba. Então, esse problema o ensino superior tem que enfrentar. Quer dizer, o que você vai ensinar para um cara que não dá conta de aprender aquilo que ele devia aprender? Agora, para terminar, o que faz os Estados Unidos? Facilita. Nos cursos que recebe esse tipo de aluno, facilita. Quer dizer, facilita. Dá outra. Aí ele diz, ele está em o nível dele de inglês é 8ª série, então eu vou dar um curso de 9ª. E aí o cara sai sabendo alguma coisa. E nós não temos coragem de fazer isso. Nós fingimos, hein? De admitir e, por consequência, lidar com esse aluno de uma forma adequada. Nós queremos fazer a mesma educação para todo mundo. E o que se faz nos Estados Unidos é que você tem as escolas que são as melhores do mundo e tem as outras que são sofríveis. Então, lida-se com isso. Eu morei nos Estados Unidos, minha filha estudou numa escola privada e tinha um menino, ela quis fazer um curso de teatro grego, um dos cursos de teatro grego, e a professora disse que ela estava sendo transferida de uma outra. A professora disse, não, porque esse curso vai ser dado em grego, isso é high school, né? Isso é ensino médio, esse curso vai ser dado em grego. E ela me apresentou um menino que tinha feito esses cursos todos de grego, aí ele quis fazer outros cursos de grego, e disse, não, nós não temos mais curso de grego, então nós vamos dar para você um curso de aramaico esse ano. É quase igual. Ao mesmo tempo, isso é 3º ano do ensino médio, 4º ano, lá no 4º ano do último ano do ensino médio. Ao mesmo tempo, você tem menino que está com nível de matemática de 8ª série. E a grandeza do sistema americano é saber lidar com isso. Por quê? A primeira coisa que ele faz é dizer, realmente esse menino tem nível de 8ª série, e eu tenho que lidar com isso, eu não posso fingir que é diferente. E nós temos essa visão hipócrita, que não queremos reconhecer a diferença de formação. Quer dizer, tem um que vai para o ITA, vai para o IME, vai para a Poli, está ótimo, ele sabe tudo que tem que saber, igualzinho o americano. Agora, e o outro, que formou numa escola pública péssima, que o professor mal era alfabetizado? Aí, o que você faz com ele? Você tem que ensinar. Se ele entrou no superior, você tem que ensinar para ele o que ele consegue aprender. Professor Cláudio, nessa linha, eu também coloco algumas interrogações. Ensino médio, né? Está ali concluindo o 2º ano do ensino médio, vou fazer vestibular para direito, para letras, enfim, para alguma coisa na área humana. E o professor está com logaritmo na minha cabeça. E nem ele sabe me dizer o que é aquilo e para que significa. Se um engenheiro sabe o que é aquilo e sabe da utilidade. Nós continuamos com essa grade curricular? Veja bem, aqui eu não exagero, eu não estou utilizando metáforas. O Brasil tem a pior estrutura de ensino médio do mundo. Só. A pior do mundo. Por quê? Vamos pegar Estados Unidos e Europa. Eu não preciso ir a Gana ou a Mongólia, porque a gente aprende nos Estados Unidos e não é em Burkina Faso que eu vou aprender sobre o ensino médio. Então, como é que faz a Europa? A Europa diz, de acordo com o seu interesse, de acordo com o seu nível, você vai para esse tipo de escola. Você vai para uma escola mais facilzinha, uma escola mais difícil, uma escola mais profissionalizante, uma escola mais prática. E se você vai para uma escola acadêmica, eles te perguntam, você gosta mais
de letras, humanidade, não sei o quê, ou você gosta mais de matemática, física, não sei o quê, e aí te encaminha como era no científico e no clássico antigamente. Bom, e funciona. Nos Estados Unidos, não, vai todo mundo para a mesma escola. Mas as escolas são enormes, 2, 3, 4, 5 mil alunos, e elas oferecem 250, 300 disciplinas diferentes. E cada aluno escolhe a sua. No Brasil, nós temos o sistema americano de que vai todo mundo para a mesma escola, e temos o sistema europeu de que em cada escola o currículo é fixo. Então é o pior dos mundos. Quer dizer, todo mundo tem que fazer, só existe uma escola, um currículo, e todo mundo tem que fazer tudo. Não pode dar certo. Não pode dar certo. Quer dizer, é a indigestão curricular. O que a gente sabe é o seguinte, isso não é de hoje que se diz, é que se você quiser que o aluno aprenda muito, você tem que ensinar para ele poucas coisas. Porque ele tem que ter profundidade, tem que ter tempo, tem que amadurecer, tem que incorporar isso no repertório de conhecimentos que ele pode usar na vida. Então, como nós ensinamos demais, os alunos aprendem de menos. Realmente ele lembra, ele sabe a fórmula, porque ele sabe que se ele não souber a fórmula, ele não passa na prova. Mas aprender mesmo, ele não aprende. Então nós temos um problema crônico e sério de que é impossível aprender o tanto que está no currículo. Como você anda a uma velocidade muito grande, você não consegue aprender realmente nada. E como você não aprende, você não gosta. A gente só gosta do que entende. Toda vez que te dão uma ideia nova, aquilo te dá um engulho, te atravessa no meio do estômago, te dá dor de cabeça, te dá mal-estar, te dá erisipela. Quando você começa a entender aquela ideia, aí você diz, pô, que troço bacana. Nossa, que trem bacana, olha só. Pode ser contabilidade, pode ser física, pode ser análise do Lusíadas, análise sintática do Lusíadas. Quando você começa a entender aquilo, você acha uma maravilha. Você entra no mundo das ideias. Você começa a se deleitar com o mundo das ideias. Agora, se o currículo é tanto que a escola está obrigada a andar numa velocidade onde em nenhum daqueles pontos você chega no ponto de dizer, pô, que troço bacana, você passa o seu curso aprendendo coisas que você não gosta. E não gosta porque você não entende, não é porque elas são desinteressantes. Se você tivesse tempo para entender aquilo, se o professor gastasse 3 aulas para explicar aquilo e exercitando aquilo, em vez de gastar meia aula, você teria aprendido uma coisa. Do jeito que é, você não aprende nenhuma. 12h26 e a temperatura de 23 graus. Dante, você faz a última pergunta ao professor Cláudio. Muito obrigado. Inclusive, a minha pergunta vem em garupa no que ele falou no final. Os Estados Unidos, eu percebo que ele direciona realmente o aluno do ensino médio para aquilo que ele quer ser no resto da vida dele. E o Brasil faz o contrário, né? Essa salada de fruta mesmo, é como se ficasse 4 anos no ensino médio ensinando matemática para quem quer ser jornalista ou português para quem quer ser engenheiro. E eu quero saber, o ensino do Brasil está atrasado? Tem que modificar essa forma de ensinar? Sim. Deixa eu reforçar mais ainda. Nos Estados Unidos, nos 2 primeiros anos, você não decide o que você vai ser. 2 primeiros anos de universidade, você vai aprender, você tem que ter um currículo de cultura, continuar com o currículo de cultura geral durante mais 2 anos. E você não decide, você só realmente tem que decidir no 3º, e em casos excepcionais você pode decidir no 4º. E aí você comprime tudo da profissionalização. Então, o que acontece no Brasil é que não é possível você gostar de tudo. Quer dizer, um cara que simplesmente diz, eu gosto de física, eu gosto de matemática, eu gosto de biologia, eu gosto de português, eu gosto de geografia, é um CDF, sem nenhuma criatividade. É um cara, é um robozinho de estudar. Ele não. Então, o que é importante? E é isso que o sistema brasileiro não permite. É você dizer, eu gosto mais das humanidades. Você pode até mudar de ideia depois. Eu ia ser engenheiro, resolvi ser economista. Não me arrependo. Então, mas você entra naquilo que você gosta, você se apaixona, que você tem graça, e aí você estuda com mais prazer. Se você for fazer outra coisa depois, não tem a menor importância. Não tem a menor importância. Veja o seguinte, nós já temos 2 prêmios Nobel de Economia de professores que não eram economistas, psicólogos.
E daí? O prêmio Nobel de Física, o Crick, ele era biólogo, ganhou o prêmio Nobel de Física. Quer dizer, depois que você arrumou sua cabeça, você aprendeu a aprender. Daí você vai pela vida fora se desenvolvendo. Mas é preciso que você lide com alguma coisa que você goste, para você formar, para você estruturar a sua capacidade de raciocínio. O senhor concorda que o Brasil, naquele ranking, está em 80º lugar na educação, ou é meio exagerado isso? Não existe nenhum ranking que ponha o Brasil em 80º. E, além disso, os rankings são muito variados. Quer dizer, o IDH, que é o único ranking internacional em que o Brasil entra, ele fica mais ou menos em 80. Por quê? Porque ele tem um peso muito grande para o passado. Ou seja, pesa contra o Brasil a velhinha de 90 anos que morava na grota, certo, e que não foi à escola porque não tinha escola. É que pega a população inteira, sacode e tira a média. Pega a população inteira. Quer dizer, você tem uma medida de estoque. Quando você pega um outro indicador de quem está na escola hoje, o Brasil está um pouco melhor. E quando você pega o PISA, agora o PISA são 55, 60 países. O Brasil está mais ou menos no 50º. Já tem uma meia dúzia que a gente já conseguiu passar na frente. Mas os outros, em geral, são piores. Quer dizer, então nós podemos considerar que nós estamos lá pela marca do 2/3, em termos de quantidade e qualidade de educação. É muito ruim, mas já é bem melhor do que era. Professor, para finalizar, internet, rede social, qual é o reflexo? O que o senhor enxerga isso como reflexo em educação? Todos os países que gastaram rios de dinheiro para botar computador em sala de aula tiveram um resultado muito bem medido hoje. Ou seja, nenhum. Foram ver mulher pelada? Ou foram ver... Não, eu fui visitar uma escola em Paris que tinha o programa de computador, não sei o que. Cheguei lá, ninguém achou a chave da sala que tinha os computadores. Ou seja, a escola... veja o seguinte, a informática é fantástica para a educação. Agora a segunda afirmativa, a informática é rejeitada pela escola. Então, tudo que se faz de informática fora da escola tende a dar certo. Tudo que se tenta fazer de informática na escola não dá certo. A cultura da escola colide com a cultura, com o potencial do computador. Então, na verdade, pouca coisa acontece. Todo mundo tem computador em casa, todo mundo escreve o paper em casa, todo mundo olha a rede social, todo mundo vê mulher pelada no computador. Mas nada disso tem a ver com o processo de sala de aula. A escola, existem softwares maravilhosos, coisas fantásticas, de babá, de gosto de ver a inteligência que foi naquilo. Mas a escola não sabe usar isso, a escola rejeita, quer dizer, há uma colisão sociológica. E complementando, a gente sempre comenta, por exemplo, hoje falta a curiosidade. No nosso tempo, a gente, para fazer uma pesquisa, tinha que obrigatoriamente pegar um livro, ler e reler. Hoje você vai no Google, digita o tema que você quiser, acabou. E culpa de quem? Da praticidade do dia a dia? Não, falta do professor que pediu para fazer uma pesquisa que tá feita no Google. Se você disser, esse exemplo não é meu, quer dizer, todo aluno francês estuda a Revolução Francesa. Então, hoje, se o professor disser, escreve um ensaio sobre a Revolução Francesa, esse ensaio está pronto em 500 sites do Google. Agora, se você disser, compara a Revolução Francesa com a Revolução Americana, ou compara com o que aconteceu na Inglaterra, no período comparável, compara com a restauração da dinastia Meiji no Japão, isso não está na internet, então isso te obriga a ler. Então, se o aluno copiou da internet, antes, pelo menos, ele tinha que escrever à mão, ele tinha uma chance de que ele prestasse atenção sobre o que ele estava copiando. Agora ele faz o corta e cola sem ler. Por quê? Culpa do professor, pediu mal. Quer dizer, ele pediu uma coisa que está pronta, ele tinha que pedir uma coisa que o aluno tem que pensar. Eu queria morar mais próximo do professor Cláudio.
o que não seria nenhum orgulho para ele, mas para mim seria, ou ele morar em Foz do Iguaçu, para nós ouvi-lo com mais frequência, mas o fato do senhor ter atendido aqui a nós, olha, muito obrigado pela sua participação, professor. É daquelas conversas que a gente abre a boca e fica olhando, né? Fica para ouvir. Quero reiterar aqui meu agradecimento, todo sucesso para o senhor, toda a saúde. O Brasil precisa ouvi-lo, o Brasil precisa ler o senhor, precisa consumir o senhor, sobremaneira aqueles ligados à área da educação. Obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Rádio Cultura. Prazer foi meu. Vamos cobrir também as suas atividades aqui no Congresso, que discute nas universidades ou nas faculdades particulares o ensino de terceiro grau.